Oi, poeta, oi, poetisa. Depois de muito tempo vou ao cinema. Vou assistir a um filme japonês chamado Drive My Car. Torçam para eu conseguir chegar a tempo. Eu estou super atrasado. E vou fazer esse vlog para comentar com vocês e fazer a primeira reaction aqui do canal, tá bom? Resolvi ir gravando e mostrando a rua, o caminho, ao invés de mostrar minha cara. Fico meio sem graça de fazer vlogs assim. É estranho ainda pra mim. É uma história de um homem que é um artista, um ator, diretor de teatro, cuja esposa morre. E ele carrega uma culpa, porque no dia que ela morreu, ela queria conversar com ele. E ele fez de tudo pra não chegar em casa a tempo. Foi fugindo, né, da conversa, e quando chegou ela estava morta. Ele carregava o peso de ela ter morrido por ele não ter ido mais cedo para casa. Depois de 2 anos que a mulher morre, ele é convidado para dirigir uma peça, a Tilvânia, do Chekhov. Uma peça, na verdade, o texto da peça perpassa todo o filme. Esse diretor, ele tem um método de encenação. E esse método que ele tem de teatro implica para ele ouvir e memorizar o texto de uma forma quase orgânica. E a história da peça, ela condiz com o drama que ele próprio está vivendo. E quando ele vai para esse festival em Hiroshima, esse festival que ele é contratado para fazer uma direção de Tilvânia, ele chegando lá, ele descobre que para esse festival ele não poderia dirigir o próprio carro. Ele teria que ter uma motorista, no caso designam para ele uma motorista jovem, uma menina. E o filme, na verdade, começa quando começa a relação dele com esta motorista, porque ele é um diretor, um artista reconhecido, e ela está ali como serviçal dele. Eles demoram para começar a se conhecer um ao outro, e os dramas dela também têm a ver com a culpa por supostamente ter deixado a mãe morrer. O drama vai se desenvolvendo de tal forma que essas histórias vão se entrelaçando todas, né? Tilvânia, a história da motorista, a história do diretor e a história de um dos atores que antes teve um caso com a mulher dele. E para mim, a magia do filme tá em refletirmos sobre o peso que a vida dos demais tem sobre a nossa e vice-versa. É uma negação do individualismo exacerbado, é a negação desta lógica de que temos vidas completamente independentes das dos outros, e como nós vamos carregando ao longo da vida, por toda a vida, dores, né, que os outros, sem querer, muitas vezes nos causam, no sentido de, por exemplo, carregarmos lutos intermináveis, né, por mortes de pessoas pelas quais nós nos sentíamos responsáveis. Neste caso do filme, é a relação da motorista com o diretor que salva um ao outro, porque eles se dão conta da semelhança, das dores, né, que cada um tem. Eles se encontram profundamente nesta solidariedade. E é muito lindo porque a metáfora do carro é riquíssima. Por exemplo, você tem o arquétipo da carruagem, né? Carro, aquele que nos leva pelas viagens mais longas, é o veículo que nos possibilita domar o destino. O carro que ele tem no filme é um carro antigo. Ele e a mulher que morreu tiveram uma filha que, no entanto, também morreu aos 4 anos de idade. O carro tem 15 anos. Ele deve ter comprado o carro logo após ter perdido a filha. No filme, o carro é muito bem cuidado, quase como um filho. Ele é retratado assim, ele aparece. É um dos protagonistas, né? Um carrinho vermelho, antigo. Ele cuida com muito esmero do carro, porque, de certa forma, acho que é o símbolo deste luto, né? Pela filha perdida. E é justamente a mulher que foi designada para ser sua motorista que o conduz de volta à sua própria origem. Enfim, mas é o carro simbolizando este também, né? Este veículo que costura o tempo, nos leva para além da vida na Terra. É o carro de Krishna, e é nesse filme o carro é a dor da perda, o luto,
a dor da culpa que transporta essas duas vidas tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Esta percepção da similaridade das nossas dores, dos nossos lutos, das nossas culpas é que faz a beleza do filme. E cinematograficamente é uma obra-prima, é um filme cuja simplicidade esconde uma beleza arrebatadora. Drive My Car, dirija meu luto, minha dor, minha vida, me leva de volta, me faz ver que realmente eu tive culpa, mas o que se há de fazer?